Olá, minha gente! Mais uma aula do curso Conhecendo a Siga. Eu me lembrei de um texto que a gente se baseia para que esses 5 princípios possam surgindo na nossa igreja. E eu vou falar dele, da importância dele agora. Que já era para ter dito antes, mas eu vou falar nesse vídeo aqui. Que é o seguinte: quando Jesus foi perguntado por doutores da lei qual era a principal lei para se cumprir e alcançar a vida eterna, Jesus disse: ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a esse, que é: ame ao próximo como a ti mesmo. E ele diz que com esses 2 mandamentos se cumpre ou está sobre toda a lei e os profetas, o que eles ensinaram. E a gente pergunta como é que eu posso viver essa experiência de amor a Deus, e a gente acredita que a primeira delas é a oração, se aproximando de Deus, porque para a gente amar, a gente precisa se relacionar, e para amar Deus eu preciso sentir prazer de estar com Deus. Segundo princípio que a gente entendeu que constrói o amor a Deus é a adoração. Adoração é ver Deus em tudo. Não ver Deus no mal do mundo, como a gente costuma ver, mas ver Deus agindo quando o homem mau age no mundo, trazendo consolo e esperança para os que sofreram tanto mal. A adoração, a gente costuma usar a nossa celebração no domingo para ensinar essa experiência de adoração a Deus. Mas a adoração não é o momento no culto, mas é uma escolha durante toda a vida cristã fora da igreja. Para nós, a adoração é fundamental porque ela anula uma questão primordial dentro da gente, que é a dedicação do nosso amor a qualquer outra coisa menos a Deus, que a gente chama de idolatria. O pecado que aparece nas escrituras, que chamava a atenção de Deus e Deus reagia contra ele, era idolatria, que a idolatria nada mais é que a dedicação, a adoração a um outro Deus. Que antigamente essa adoração era feita a um Deus de fato, quando surgiam os deuses naquelas civilizações históricas. Mas hoje eu concordo com Tim Keller quando ele diz que hoje existem novos formatos de Deus ou de deuses que a gente não está notando, como por exemplo o dinheiro. O dinheiro se tornou primeiro lugar na vida de muita gente. O sexo se tornou primeiro lugar na vida de muita gente. Os bens, as conquistas, os títulos, tantas coisas se tornaram primeiro lugar na vida da gente. E tudo que se torna primeiro lugar na nossa vida é porque aquilo se tornou nosso objeto de adoração, o nosso Deus. Ele diz que o teste de fazer a pergunta é a seguinte: quando você pergunta para você e diz: eu não sei viver sem aquilo, sem meu filho, sem meu marido, sem minha esposa, sem meu emprego, sem meu carro, sem meu dinheiro. Quando você diz que não sabe viver sem, é porque Deus não está no local certo na sua prioridade de vida. Porque a gente consegue viver sem tudo isso, mas a gente não consegue ter vida sem Deus. A adoração a Deus é dedicar a Deus a prioridade de todas as escolhas, de toda a paixão da gente, de tudo que a gente é e faz. A esposa, o filho, o marido, as conquistas não são importantes, são, mas não são primeiro lugar. Primeiro lugar tem que ser Deus. Essa é a adoração correta. Jesus foi questionado por Satanás quando foi oferecido por Satanás na tentação todos os reinos da terra que Jesus podia governar. Mas ele precisava se prostrar e adorar Satanás.
E aí Jesus diz de forma linda e sutil: Satanás, só adorarás o Senhor teu Deus, mais nada, mais nenhum poder, governo, seja o que for, adora só a Deus. Como é que a gente realiza isso na prática? Colocando Deus como prioridade e as coisas de Deus. Jesus diz isso: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E a gente hoje está buscando as demais coisas e se esquecendo de dedicar a Deus a adoração. A gente está dando a sobra a Deus. Não faça isso não. Segundo princípio da igreja siga, para você amar a Deus, você tem que ter uma vida de oração, que é se relacionar com Ele, e uma adoração verdadeira. Lembra do que Jesus disse à mulher samaritana? Quando ela perguntou: eu sei que o senhor é profeta, então onde é que a gente deve adorar? Aqui no monte ou lá em Jerusalém? E aí Jesus disse: olha, nem aqui no monte nem em Jerusalém. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É isso, minha gente. Não é um lugar, mas é como e o que eu tenho feito por Deus e com Deus e para Deus.